Obrigado aí. Eu já vou compartilhar a tela com vocês. Ah, legal, bacana. Show de bola. Bom, é domingo, a criançada tá aqui, cachorro, então se tiver muito barulho, vocês me desculpem aí. Já pedi aqui pro pessoal dar uma força, mas criançada aqui, acho que a gente tem 5 minutos de prazo aqui para um silêncio. Mas a gente vai tocando aqui, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos. É, essa é uma aula muito importante porque eu sempre eu sempre ensino o que eu efetivamente uso, né? Eu não pego uma coisa que eu vejo na internet, alguém ensinando a fazer e falo, ó, isso é legal ensinar para meus alunos. Quando isso acontece, quando eu vejo alguma coisa que eu acho interessante, ou surge uma ferramenta, isso aconteceu com o Anki, por exemplo. O Anki, por exemplo, eu deixei de fazer vídeos e conteúdo sobre o Anki porque eu parei de usar. Mas tem muitos alunos que usam o Anki da época que eu usava muito o Anki, principalmente quando eu usava para estudar línguas. Estava estudando línguas, principalmente inglês, alemão e italiano, e usava o Anki. Não sei se alguém conhece o Anki aqui. Então foi uma ferramenta que a gente usou muito, muito mesmo. E numa época que eu usava muito, eu compartilhava as minhas experiências com os alunos. Hoje tem aluno que já foi aprovado que vende cartões do Anki, né? Então, assim, porque aprenderam a usar comigo, ou não necessariamente aprenderam a usar comigo, mas tiveram conhecimento através de mim. E nesse processo, a inteligência artificial é justamente nesse sentido. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que eu tenho utilizado para criar materiais, para usar no meu trabalho mesmo, trabalho como delegado, o que eu tenho feito com inteligência artificial para os meus estudos pessoais, as coisas que eu estudo música, eu estudo filosofia, eu estudo psicologia, eu estudo coisas assim de interesses pessoais, né? Enfim, então, eu estudo direito penal, claro, que é a minha matéria, que eu dou aula, preparo aulas e tudo. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui são coisas que eu efetivamente faço. Vou falar para vocês em que estágio que está, o que você pode confiar, o que você não pode confiar e como você vai ter um resultado ideal, ótimo disso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar logo minha tela toda, porque aí eu posso migrar de tela em tela. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, para vocês não fofocarem minha vida aqui. E é isso. Eu vou compartilhar minha tela toda aqui e mostrar para vocês algumas coisas que eu faço, tá? Eu já fiz aqui uma pontuação. E só para me servir de guia aqui, eu vou jogando para vocês aqui e compartilho esse material aqui para vocês, tá bom? Bom, primeira coisa é a seguinte, pessoal. A- o grande entrave que eu vejo assim das pessoas usando inteligência artificial para os estudos é que você não confia na informação que vem de lá. E vocês estão certos. O princípio é não confiar na informação, na inteligência artificial como fonte de informação. Esse é o grande pulo do gato. Melhorou muito. A inteligência artificial está evoluindo para se tornar um super Google com inteligência artificial, mas, por enquanto, não é uma opção inteligente nesse momento da evolução das ferramentas de você usar ela como fonte. O que que significa isso? É assim, mais ou menos, olha. Façam, assim, você entra lá, ChatGPT, faça um resumo para mim sobre atos administrativos. Não é confiável isso. Porque ele vai buscar, mesmo que você tenha um pago, ele vai buscar informações na web, ele não tem a capacidade de filtrar o que é correto, o que não é correto. Ele vai considerar que é correto se tiver num site que ele considera confiável, professor, não sei o quê. Às vezes pode estar uma coisa desatualizada e ele não vai fazer isso com inteligência. Aliás, ele vai até usar a inteligência dele, mas a inteligência dele é matemática, né? A inteligência é algorítmica, então ele não vai fazer uma análise mais detalhada disso. Então, por isso que eu falo muito da técnica do sanduíche. O que que é o método, a técnica do sanduíche? Pão e pão é o ser humano. Então, é você que fornece uma fonte segura da lei, jurisprudência, edital, material. Você dá a informação para ele. Ou seja, ele não cria informação. Ele é muito bom para criar informações que sejam informações criativas mesmo, no sentido assim, cria um texto. Eu estava ajudando minha filha agora a fazer um trabalho de escola, e deixa eu mostrar aqui para vocês. E ela tinha que pintar os legumes,
e tinha que era uma cartolina, né? E tinha que fazer como se fosse um cartaz, ela vendendo, como se fosse ela vendendo o- os legumes, né? Eu pedi para ele, tirei uma foto do cartaz e pedi para ele sugerir. Aí ele fez lá, legumes da alegria, não sei o quê. Aí é muito legal isso, sabe? Uma coisa mais ingênua assim, ele vai fazer muito bem. Agora, quando você precisa de uma informação segura, é você que fornece, tá? Você fornece a informação. Então, sempre que você optar por não fornecer a informação, você está em risco, tá bom? O recheio é a IA que vai fazer, é organizar, é resumir, é transformar esse material, é criar quadros, é explicar de forma detalhada, né? Explicar em camadas, filtrar informações, né? Facilitar o entendimento de alguma coisa. Aí a IA ela é boa para isso, ela é o recheio, tá? E o pão é você novamente. É você que vai avaliar criteriosamente o que ele te entregou. Ou seja, muitas pessoas vão parar aqui e vão entregar um material muitas vezes com erro, porque é você que tem que revisar, ajustar, validar o resultado do que foi apresentado para você, né? Então, se você coloca lá, por exemplo, eu faço isso muito, né? Eu peço para ela dar uma informação, depois eu leio aquela informação e muitas vezes checo aquela informação em alguma fonte segura, tá? E aí você não precisa fazer isso todas as vezes, mas sempre que você precisar de que aquela informação que você recebeu é uma informação 100% segura, tá? Então você tem o pão um, o pão 2 e a IA é o recheio. Se você fizer isso aqui, gente, você vai ter muita tranquilidade na informação que você vai ter. Então, um grande erro básico é usar a inteligência artificial como o Google. Ela ainda, nesse momento que a gente está falando, daqui a muito pouco tempo isso vai evoluir, mas nesse momento ela comete muitos erros por isso, tá? Então, ela é muito boa para ser um grande assistente, né? Como um bom estagiário, você tem que supervisionar e você tem que corrigir, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui é basicamente com o chat GPT, mas eu não só uso o chat GPT. Se vocês seguem meu conteúdo, eu uso outras ferramentas. Mas eu uso mais o chat GPT. 99% das vezes eu uso o chat GPT. Mas tem o Notebook LM, o DeepSeek, etc., todas essas outras ferramentas que eu eventualmente uso, tá? Mas hoje nós vamos falar mais especificamente do chat GPT. Bom, uma coisa importante é o seguinte: o que que dá para fazer e o que não dá para fazer com a ferramenta gratuita? A ferramenta paga custa US$ 20. Então, a maioria das coisas que eu vou fazer aqui dá para fazer com a ferramenta gratuita. Mas eu estava até conversando com um aluno, né? E ele falou: Ah, professor, mas US$ 20 é muito caro, né? Porque dólar, realmente, né? Se você for considerar aí, quanto é o dólar? 6 já? Então é caro. Eu falei assim: mas quanto é que você está pagando no Netflix? Quanto você está pagando aí no Amazon Prime? Cancela isso aí um tempo. Você não precisa de Netflix. Sei que você, sei mas assim, vê outras coisas que você está gastando aí. Eu vou te falar, pessoal, hoje duas ferramentas que vão te ajudar muito. Uma ferramenta de questões, né? Um que concursos da vida, um tech concurso, não sei qual que você usa, mas qualquer boa ferramenta, eu uso o que concursos e o ChatGPT. Se você usa outra ferramenta gratuita, como o DeepSeek, com segurança, sabe usar, eu não tenho muita habilidade com ela, beleza, excelente. Então não pague o ChatGPT. Mas eu acho o ChatGPT é, a ferramenta que me dá mais segurança de usar, tá bom? Então eu não vou falar muito do DeepSeek, porque eu não uso essa ferramenta. Mas se você usa outra ferramenta de inteligência artificial que seja gratuita e você já sabe usar e tem segurança, faça isso. Agora, eu sugiro que você faça um esforço, talvez cancele aí um outro tipo de recorrência que você pague aí no seu cartão e coloque o chat GPT, né? Se o dólar ficar aí, se chegar a 10, vai ficar meio complicado pagar, né? Mas, por enquanto, dá para fazer um esforço, vai valer a pena, né? Mesmo que você faça isso por um período, que você está estudando aí 6 meses, um ano, vai valer a pena. Então, eu até separei aqui, né? O que que dá para fazer com a ferramenta gratuita? Eu já coloquei aqui, pessoal, mas é porque eu não deixo tudo aqui, senão vocês ficam só lendo e a aula perde um pouco o sentido. Então, o que que ele faz, né? Com a ferramenta gratuita. Deixa eu jogar aqui para vocês. A ferramenta gratuita. Então, você transforma conteúdo em quadro de revisão, nós vamos ver isso aqui. Ele explica em camadas, uma coisa que eu uso muito, usar camadas para explicar.
Só vou fazer um disclaimer aqui, pessoal. Eu não sou um especialista em inteligência artificial, eu não sou um especialista em engenharia de prompt. Eu sou um usuário da ferramenta, tá? Eu sou um usuário assíduo da ferramenta. Então, assim, se tiver alguma coisa técnica que vocês queiram compartilhar comigo, se vocês entendem um pouco de inteligência artificial, Lúcio, isso aqui dá para fazer de uma outra forma. Estou aqui aberto para aprender, tá bom? Eu vou falar para vocês como eu uso e como eu uso com eficiência, tá bom? Aí, então, transformar, explicar em camadas, criar questões com base no texto fornecido, fazer estudo reverso, com explicações de questões, você pegar uma questão, pedir para ele. Uma coisa que eu faço muito, assim, pessoal, um dia eu estava aqui, não sei, eu acho que minha esposa foi alguma coisa com as crianças, assim, eu estava em casa sozinho, assim, à toa. Aí eu falei assim, vou brincar com a inteligência artificial. Aí comecei a entrar no site de questões CESP, comecei a pegar um monte de questões erradas e coloquei lá 30, 40 questões. Eu fui pedindo para ele identificar padrões, assim, né? E aí ele foi me dando alguns padrões de como ser. Eu falei, pô, será que eu consigo identificar uma questão errada só pelo caráter linguístico? E aí algumas vezes dá para fazer. Eu vou até mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Não é 100% confiável, claro que não é, mas assim, para um chute assim, vez ou outra pode utilizar. Então eu fiquei imaginando isso para criar um conteúdo e tal. Enfim, então, correção e melhoria de discursivas e peças, você fazer uma peça, pedir para ele ler para você, você pedir para ele comparar com um gabarito lá, ou com um padrão de resposta que teve em relação àquela prova, pedir para ele melhorar, sugerir que você faça uma reescrita daquilo para evoluir, então ele é muito bom nisso. Criação de cronogramas, né? Com uma certa limitação, eu percebi que o chat não é muito bom em matemática, mas eu não uso ele muito para esse fim de criar cronogramas, porque eu já tenho uma plataforma que faz isso para os meus alunos. Mas se você não quer pagar a plataforma e você quer uma coisa mais simples, com base no edital, assim, vai ser uma coisa mais dura, mais simples, mas dá para fazer. Tem muita gente cobrando para entregar o que ele consegue fazer para você, tá bom? A gravação vai ficar disponível para os alunos, tá bom? Legal, o pessoal perguntando aí. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa, primeira coisa aqui, primeira atividade que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa prática aqui e que não quero que essa aula seja demorada, tá? Eu quero que essa aula aqui, a gente tenha aqui no máximo 50, 55 minutos para vocês aproveitarem o domingo e já aplicar as estratégias que a gente vai fazer aqui, tá? O que que não dá para fazer com a ferramenta? A gente vai descobrir. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito é busca na web. Busca na web. E a busca na web é uma coisa bem legal que ele aprendeu a fazer. Então ele vai lá no Google e pesquisa na web, e isso é muito legal, principalmente para buscar questões, para fazer inteligência de provas, né? Enfim, mas aí eu vou mostrando na prática para você. Mas dá para fazer muita coisa e dá para brincar aí já com a ferramenta gratuita, tá bom? Legal. Muito bem, pessoal, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Então eu botei até aqui, limitações da versão gratuita, o que dá para fazer. Então, eu vou botar isso aqui para vocês. Depois eu boto aquele material, então. Limitações da versão gratuita. Busca reais atualizadas na web, manter contexto longo e personalizado. Ele é mais, a versão gratuita é uma versão menos inteligente, né? Então, ele vai ser mais sintético, mais objetivo, mas ele é muito bom, dá para fazer também. Então, se você não tem a versão paga, essa aula ainda serve para você, com certeza, tá? Com muita utilidade. Bom, primeira coisa, transformar conteúdo bruto em quadro de revisão. Então, essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que eu tenho usado e tem dado muito certo. Então, primeiro aqui, ó, transformar conteúdo bruto em material de revisão. Pessoal, sempre que você for fazer isso aqui, que eu vou te ensinar, você tem que entender um princípio que eu acho importante, tá? Que eu tenho aplicado aqui, que é informações em camadas. Informações em camadas. Quais são as camadas que geralmente a gente precisa estudar em temas jurídicos? Quais são as camadas? Lei, doutrina e jurisprudência. Então, tudo que eu vou criar, eu crio nessas camadas. Primeiro lei, depois doutrina e depois jurisprudência. Em geral, a depender do tema, eu até tiro a doutrina, porque hoje a doutrina é basicamente comentário da jurisprudência, né? Então, assim, se você pega um livro aí de direito constitucional, grande parte do livro de direito constitucional é comentando as posições do Supremo sobre os temas e apresentando ali.
classificações e conceitos ali básicos sobre a matéria. Então, deixa eu mostrar na prática com vocês uma atividade que eu estava fazendo agora, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, deixa eu abrir um chat novo aqui. Deixa eu abrir um chat novo aqui. Então, é, eu quero estudar agora o Estatuto do Desarmamento, tá? É, na versão paga, é possível você pedir subir o PDF para cá. Na versão gratuita, você pode copiar e colar o texto aqui, tá bom? Então, eu vou fazer da forma como eu faço. E aí você adapta da forma que é melhor para você aí, tá? Ou que você, se você tiver o gratuito, você pode simplesmente copiar e colar o texto. Eu acho que o gratuito não sobe PDF. Deixa eu perguntar aqui para ele. Na versão gratuita, há possibilidade de subir arquivos para você analisar? Eu acho que não, né? Tem como? Ah, então tá, beleza. Perfeito, então. Legal, obrigado aí. O pessoal já me respondeu antes dele, né? Obrigado. Então, eu vou subir aqui. O que que eu fiz, pessoal? Dá uma dica para vocês aqui. Se você for subir um PDF, melhor coisa é você entrar no site do Planalto. Eu fiz isso agora, subi no site do Planalto. Eu gosto de usar o site do Planalto porque ele é muito atualizado. Eu copio, gero um arquivo Word e transformo esse arquivo em PDF. Quando eu vou trabalhar com lei seca, eu sempre faço isso, tá? Então, eu fiz isso. Então, eu peguei aqui o arquivo, abri um arquivo Word aqui, copiei, tá vendo, ó? Vim aqui, arquivo, salvar como, e aí PDF. Salvei em PDF, ok? Salvei como PDF. Basicamente, você copiei o texto, salvei como PDF. Aí eu vim aqui nele, né? E ele está salvo aqui. Muito bem. A primeira camada que eu vou fazer do estudo do Estatuto do Desarmamento é o estudo da lei em si. O que que eu gosto de fazer? Primeira coisa, primeiro comando que eu gosto de fazer é identifique atualizações. O Estatuto do Desarmamento é pequeno. Você vai conseguir fazer isso visualmente na lei. Mas, por exemplo, se você pegar o Código Penal, ou se você pegar a Lei de Execução Penal, então vai ser uma lei grande. Então, isso aqui vai ser mais útil. Eu estou usando o Estatuto de Desarmamento como exemplo, mas ele não é o melhor exemplo porque eu vou fazer aqui, porque você pode fazer isso rapidamente, visualmente, de forma visual. Mas use isso aqui como só um exemplo, tá bom? Então, primeira coisa que eu faço, porque eu sei que isso é muito cobrado em prova, é identifique atualizações recentes. Leia o documento em sua inteireza e identifique atualizações recentes na lei. Organize em um quadro, em colunas, sem criar arquivo, porque eu gosto muito de criar quadros. É a forma como eu gosto de organizar. Se você quiser pedir para ele organizar em lista ou da forma como você quiser, tudo bem. Eu gosto de quadros. Só que eu peço para ele não criar arquivos, senão ele cria uma planilha. Eu não quero planilha, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui. A tela está sendo compartilhada? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Do chat GPT? Sim? A Carla aqui não está vendo. Vocês estão vendo, né? Beleza, Carla, está sendo compartilhado. Então, organize colunas. Beleza. Sem criar arquivo. Organiza em um quadro. Pessoal, tudo que eu tenho aqui, eu já tenho isso salvo nos meus GPTs lá, tá? Mas eu vou usar aqui de uma forma como se fosse do zero. Isso tudo eu já tenho organizado. Tem aqui, você tem como criar os seus GPTs, né? É aqui, né? Então, meus GPTs, cadê? Explorar GPT, aí tem os meus GPTs. Mas eu vou fazer isso aqui de uma forma mais simples aqui, como vocês fariam aí, se não tivesse isso organizado ainda. Então, organiza. E tudo isso que eu escrevi aqui, pessoal, eu vou mandar para vocês. Todos esses prompts, tá? Tudo isso aqui eu vou mandar para vocês. Não precisa ficar copiando isso aqui, não, tá bom? Tudo isso eu mando. Organize em um quadro, coluna, sem criar arquivo, né? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, e se for o caso, compare as informações atualizadas com as anteriores.
não atualizadas. Ok? Que eu quero saber o que mudou exatamente. Beleza. É muito importante que você faça com calma, não dê muitos comandos, porque ele pode se confundir ou escolher fazer uma coisa só. Aqui eu dei comando até demais. O melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de uma forma que eu realmente faço. Dá um Ctrl X aqui. Lê o documento e organize em um quadro em coluna, sem criar arquivos. Eu vou dar um comando só para não ficar muita informação para ele me dar. Então ele criou aqui o quadro para mim. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Olha, até já identificou as informações mais recentes. Muito bem, então eu vou estudar essa lei. A primeira coisa que eu vou estudar, claro que é uma lei que eu já li, eu já conheço, provavelmente você também já leu, mais ou menos, mas Estatuto de Desarmamento não é uma lei desconhecida, não é? Então você vem aqui e pronto. Em geral, eu faço uma redundância, tá? Eu faço uma redundância. Eu peço para ele analisar de novo. Eu não vou fazer isso aqui para não gastar tempo. Porque às vezes ele é preguiçoso, tá? Ele bota só as principais alterações, sabe? Então você pergunta para ele: você colocou todas as alterações? Estão todas aí? Você leu o documento todo? Principalmente se for um documento muito grande, tipo o Código Penal. É melhor você fracionar, sabe? Então, se você está estudando os crimes contra o patrimônio, faça só dos crimes contra o patrimônio. Se você está estudando os crimes contra a administração pública, faça só dos crimes contra a administração pública, porque ele tende a ser preguiçoso e te dá só a informação mais básica ali. Então, ele fez isso. Eu posso copiar isso aqui e jogar. Eu posso copiar isso aqui e jogo num documento. Deixa eu criar um documento novo aqui. Eu posso criar um documento assim, mudar o layout da tabela, e aí, porque depois eu posso colar no Google lá, no Google Docs, né? Então, vou tirar isso aqui e vou deixar só a tabela. Então, ele fez a tabela bonitinha aí para mim. Muito bem. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. E a partir disso, você pode pedir, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, né? Para comparar com a versão anterior, né? Você pode pedir para ele criar itens, questões, estilo CESP sobre isso aqui. Você pode pedir para ele criar um simulado para você com essas informações. Então, a partir do momento que você fez a primeira organização, você pode pedir o que você quiser. Aí, só que uma coisa que eu tenho feito, ele não faz com 100% de segurança, e essa já é a versão paga, mas assim, me ajuda bastante. Eu pego assim, considere o quadro que você criou e pesquise em sites especializados questões da banca CESP, pode ser qualquer banca, vou botar aqui CEBRASP, que tenha cobrado a literalidade da Lei 10.826, especialmente em relação às atualizações identificadas. Transcreva as questões e comente cada gabarito. E aí, ele vai transcrever as questões, indique o link de cada questão. Esse do link não está muito bom, não, mas mesmo assim, vamos lá. Vamos ver se ele consegue fazer. Ele vai fazer uma busca, então, na web. Eu acho que essa é só a versão paga que faz isso, né? Então, ele ó, já me mostrou aqui, né? Que ele procurou no Gran Cursos e no Que Concursos, né? Então, ele fala assim, Lúcio, com base nas atualizações recentes, selecionei algumas questões da banca que abordam essas mudanças. Cada questão é acompanhada de um conteúdo explicativo e um link para consulta. Então, ó, questão. Mário, policial penal do estado da Bahia, ele não me indicou aqui, talvez uma coisa que eu poderia pedir para ele é colocar aqui já no início da questão, já a identificação da questão, né? Mas ele colocou aqui, ó, o link que me leva até a questão. Deixa eu ver se está dando certo, ó. Muitas vezes esse link não está muito legal. Então, às vezes eu tenho que copiar o texto. É, não está muito confiável esse link, não.
mas você pode ir olhando nos links aqui e mas o melhor talvez seja você pegar aqui e copiar e jogar no Google que você acha a questão. Então aqui ele vai me dar as questões e ele vai fazer um comentário. Mais uma vez, pessoal, o que que acontece aqui? Esse comentário dele aqui, eu não vou confiar. Por que que eu não vou confiar? Porque eu tenho que verificar isso aqui. Muitas vezes ele pegou isso de um site, ele está dizendo que pegou num que concursos lá. Ou ele pegou no Gran Cursos, olha, o gabarito ele pegou no Gran Cursos, no Gran Questões, né? Aí você faz essa análise aqui. E aí você pode, inclusive, pedir para ele organizar isso dentro do quadro, essas questões dentro do quadro, tá? Então, primeira coisa que eu faço, identificar as atualizações da lei seca, as atualizações da lei seca, e pedir para ele identificar questões para eu saber dessa lei seca o que já caiu, o que não caiu, essas atualizações, o que já caiu e o que não caiu, tá? Então, uma coisa que você pode fazer. Bom, então, eu fiz essa primeira camada. Fiz essa primeira camada. Eu posso organizar a lei toda, eu posso pegar uma bateria de questões, eu posso pegar, por exemplo, se você tem um material de simulado, por exemplo, de já organizado de questões CESP sobre Estatuto do Desarmamento, você pode jogar aqui para ele e pedir para ele filtrar na lei o que mais cobrou, então isso tudo ele vai ser capaz de fazer. Professor, para buscar na net é melhor por link da página? E se eu quiser as questões comentadas, ele puxa também desses sites? Eu acho perdão, eu acho melhor buscar no Google. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que eu faço, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Súmulas STJ, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Enunciados de súmulas. Então, vamos supor que eu esteja estudando um assunto. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma coisa que eu faço. Então, deixa eu pegar aqui uma súmula um pouco mais antiga, que já possa ter caído aqui. Aqui, ocupação, deixa eu ver uma de direito penal que cai muito. Uhum. Deixa eu ver aqui, uma coisa que não seja muito específica. Acho que essa aqui pode ser boa, ó. Para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, vamos supor, eu estou estudando súmulas, estou estudando a jurisprudência, estou estudando qualquer assunto, e aí eu posso pegar essa súmula aqui e posso vir no chat GPT. Não é como eu faço, mas você pode fazer isso. Eu vou falar para vocês como eu faço, tá? Então, eu posso vir aqui no chat, colocar a súmula e pergunto, por exemplo, pesquise na web, em sites especializados, questões. Vou ficar no CESP aqui, CESP, Sebrasp, que tenham cobrado o conhecimento da súmula acima. Só que o sistema de busca dele, ele vai usar o Google e às vezes a extração não é muito boa. Ele achou aqui, ó, analista de apoio, então você pode vir aqui e verificar, né? Aí, ó, provavelmente ele cobrou isso aqui. Enfim, então é uma forma de se fazer, tá? Eu não confio muito. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar o texto aqui, jogar direto no Google sem aspas, e eu boto do lado que concursos, porque eu uso que concursos, então eu vou conseguir acessar o site pago. É você que concursos, aí eu posso botar qualquer coisa assim, mas eu boto que concursos, tá? Então eu botei a súmula e botei que concurso. Por que que eu boto sem aspas? Para ele buscar o máximo de informação sem que ser uma informação fechada. Aí, já vi aqui. Ah, desculpa. Eu quero CESP, né? Então eu vou botar aqui concurso CESP. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Ó, achou aqui. Que concurso CESP. Então, aí, às vezes ele também dá erro. Por exemplo, ele achou uma questão do IDECAM, mas ele achou a súmula, né? Deixa eu ver se essa outra aqui é CESP. Essa é CESP, ó. Ó, tudo bem. Então, achei aqui a questão. Então, como eu tenho ele pago, eu prefiro porque aí eu tenho os comentários, né? Deixa eu até botar aqui minha versão paga. Então, você está vendo que eu uso o do Jean emprestado, né? O Jean que está pagando. Então,
eu vejo aqui os comentários, muitas vezes os comentários são muito bons, né? Tem as aulas aqui, mas eu acho muito demorado ver, enfim, mas tem aqui, eu acho mais fácil porque eu entro no site e já vejo aqui diretamente, tá? Então eu prefiro colocar como uma pesquisa aberta no Google e buscar, tá? Então ele achou a questão, claro que eu vou verificar se cobra a súmula, né? Muitas vezes eu faço isso, por exemplo, no meu material de revisão de reta final, eu faço isso muito com meus alunos, né? Eu já faço toda essa pesquisa de súmulas, etc. Já faço essa pesquisa de questões e já deixo assim para o aluno. Ó. Deixa eu ver se eu acho um material aqui fácil. Esteja aqui pronto. Abrir recentes. Ó, eu fiz aqui, por exemplo, atos administrativos, ó. Então, tá aqui tá sem a formatação, tá? Então aqui eu já peguei as informações, já fiz o resumo e já fiz essa pesquisa, que é o mais demorado para o aluno, né? Ficar fazendo a pesquisa. Então, aqui, ó, sobre delegação e avocação, e aí tem as informações, aí ele já vem na questão aqui direto, tá vendo? Ó? Então, no âmbito da administração pública, admite-se a delegação de competência, então fica mais fácil para o aluno estudar, ele não perde esse tempo aqui, porque acaba que você tem que ter um trabalho aqui que é braçal, né? Você tem que ir lá pesquisar, olhar as questões. Então, geralmente, no meu material de reta final, eu já deixo isso pronto para os alunos, tá? É, mas voltando aqui, então, uma coisa. Ah, pessoal, deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se ele vai apresentar. Aí, ó, eu joguei aqui para ele fazer a imagem aqui, né? Só que a imagem não está aqui, está no meu celular. Muito bem. É, Cadê aqui? Voltando, né? Então, eu posso fazer assim, mas eu prefiro fazer direto no Google e entrar direto no site de questões. Porque esse sistema de link deles aqui não é muito bom, tá? Ele vai te levar para uma página, às vezes vai te levar para a prova, às vezes ele vai te levar para um link onde tem várias questões e não diretamente para a questão. Então, eu prefiro fazer isso no Google, tenho tido resultado melhor, beleza? Então, presta atenção que interessante. Eu peguei aqui a primeira camada foi lei seca. Cadê ele, gente? Primeira camada foi lei seca. Eu fiz. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz o estudo, pedi para ele fazer um determinado estudo, nesse caso aqui, pedi para ele criar um quadro das atualizações, né? Eu poderia simplesmente pedir para ele organizar a lei de uma forma didática, para eu estudar, mas essa é a primeira camada. Agora eu vou fazer ele em outra camada. Eu vou subir a lei e eu uso muito aqui esse site, Buscador de Zero Direito, e deixa eu pegar aqui direito. Gente, calma aí. Tá. Você acredita que eu esqueci qual era a lei? Então aqui vai ser direito penal, né? Deixa eu ver se tem o estatuto lei desarmamento, tá aqui, ó. Então, você pode pegar, fazer uma busca na internet, você pode fazer uma busca no STJ, mas o que eu quero tratar aqui é justamente da jurisprudência. Então, eu vou botar 25. Ah, deixa eu entrar aqui, deixa eu fazer meu login. Esse site é bom, pessoal, mas ele não é obrigatório não, tá? Porque o que ele faz é facilitar, sim, a busca da jurisprudência, mas tudo que tem aqui, hoje você acha nos sites aí. Às vezes ele explica as coisas, né? Bem legal, assim, mas não acho um site essencial. Se você tem um dinheirinho sobrando, quiser pagar esse site aqui, a versão paga dele, é interessante também, mas é muita coisa para pagar, não entendo que seja prioridade, porque você encontra as informações em outros lugares. Então, ele não achou nenhuma jurisprudência de 2025. Deixa eu botar aqui 2024. A busca dele aqui é meio ruim. Assim, você tem que entrar de novo. Vamos ver 2024. Ah, ele achou aqui, 2024. Então, eu nem vou ler os comentários. Eu simplesmente vou pegar essa informação. Claro que vou pegar dos anos anteriores, aqui é só um exemplo para vocês. Então, eu vou pegar decisões recentes, né? E aí, eu venho aqui. Eu vou usar o quadro, pessoal, que eu já criei, tá? Deixa eu fazer aqui de uma forma mais organizada aqui, calma aí. Primeiro eu vou fazer a primeira camada, né? Organize a lei acima de forma didática para uma rápida revisão
dos pontos mais relevantes para provas CESP. Então, deixa eu fazer qual vai ser o tipo de organização que ele vai dar. Então, ele vai fazer um quadro resumido aqui. Aí eu venho para a segunda camada que eu quero dar. A segunda camada vai ser a jurisprudência. Enquanto ele vai fazendo aqui, eu já vou deixar o comando aqui para ele. Agora, enriqueça o quadro acima com as seguintes, os seguintes julgados, né? Aí eu colo aqui e peço para ele incorporar. Ele incorporou. Então ele vai. Aí eu vou criando meu material. Eu vou criando meu material. E aí é legal que você copia, joga isso aqui no arquivo, né? Ele até colocou aqui, né? Estatuto de desarmamento e tal. Botou a súmula, tá vendo? Então, desculpa, não é fuma, não, informativo, né? Apreensão de munições em quantidade não insignificante, soma de drogas, petrechas e tal. É, pedi para ele enriquecer, ele colocou as informações, colocou o informativo da STJ. Então, bom, já tem um material legal aqui, né? Já estou construindo um material legal aqui para estudar a lei. E aí, uma coisa que você vai fazendo, você tem esse material como um esqueleto, né? Um material base. Aí vamos supor que você está lá no que concursos. Deixa eu botar aqui questões. Aí você está lá estudando direito penal. Aí você está estudando desarmamento. Estatuto de desarmamento. Aí você está fazendo questões, vamos pegar uma questão recente aqui, 24, 25. Vamos supor que você está estudando questões CESP, enfim, nível, ó, formação direito. Você está fazendo um estudo assim, né? Aí, beleza. Aí você está fazendo essa primeira questão aqui. Então, técnico judiciário e tal. Com base na lei, julgue, né? A comercialização de réplicas e simulacros de arma de fogo, que com essas possam ser confundidas, somente pode ocorrer quando destinada à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuários autorizados, nas condições fixadas pelo órgão competente. Me parece correta essa questão aqui. Vamos supor que, então, eu marquei correto aqui. E vamos ver se acertei. Acertei. Muito bem. Vamos supor que eu tenha errado essa questão. Então, eu vou pesquisar, vou olhar no meu material, vou dar uma olhada nas melhores questões aqui, os comentários eu coloco por, perdão, eu boto por mais curtidos, né? Então, o cara botou, ó, a lei, ele colocou a lei. Então, eu simplesmente posso vir aqui, copiar. Vamos supor que é uma. Você não vai fazer isso com todas as questões. Vamos supor que essa questão é uma questão que você achou interessante, relevante, você errou, ou acertou com muita dúvida, ou achou que foi uma pegada interessante. Você vai copiar aqui e você. Eu tenho que jogar lá no quadro, né? Então, deixa eu botar aqui de volta. Então, é mais ou menos o que eu faço aqui. Eu vou analisando as questões. Então, aqui é mais ou menos como se fosse aquele quadro, né? Eu copiei e colei aqui no arquivo e venho aqui e colo a questão. Se eu achei a questão interessante e relevante, eu venho aqui e coloco as questões. Por quê? Porque quando eu for revisar, vai ficar mais ou menos como esse material que eu queria para os alunos aqui, olha. Delegação e avocação, permitivo da salvo competência exclusiva. Delegante continua responsável. É vedada a transferência de prerrogativas essenciais. Provavelmente eu tirei essas informações de material e depois de questões também. Fui enriquecendo. A competência para praticar um ato de administração pode ser objeto de delegação ou avocação, caso não seja competência exclusiva conferida a determinado órgão ou agente. Então, vai bater com o que o meu aluno está estudando ali. Sabe? Então, você vai criando o seu material e vai melhorando isso aqui à medida que você vai estudando. Então, você cria ali a primeira camada, você cria a segunda camada e vai alimentando isso rotineiramente. Depois, daqui a pouco tempo, você tem um material rápido, objetivo, sintético, direcionado, muito melhor do que material que o povo está vendendo aí, né? Só uma dica aqui: se você copiar isso aqui, ó, o melhor é você copiar aqui, tá? Esse númerozinho da questão, tá bom? Você vem aqui, ó, clica nele e aí você já vem direto na questão, tá? Tá vendo, ó? A questão fica isolada assim. Porque senão, se você clicar aqui, ó, ele vai para a prova. Aí é muita informação, você vai ter que achar lá, tá? Se você criar aqui, você vai no órgão. Então, se você vai aqui, você vai na banca. Se você clicar nesse númerozinho aqui, você vai direto para as questões, para a questão, aquela questão específica, ó. Tá vendo, ó?
Então fica fácil de você fazer e tal, e depois, quando você clicar, você vai rápido, você vai direto nela, tá bom? São dicasinhas assim de quem usa muito a ferramenta. Bacana? Pessoal, por enquanto, tá tranquilo aqui? Qual é a ideia? Faz a primeira camada, faz a segunda camada com jurisprudência e vai enriquecendo com questões. Como chama, né? Retroalimentar, né? Vai retroalimentando. Beleza? Isso aqui é uma fonte de estudo e você vai retroalimentando. Tá, peguei aqui, caramba, essa questão de guarda municipal sobre porte aqui tem caído muito. Então você já vai colocando essa informação nesse quadro aqui. E vai fazendo isso de tudo que você for estudar, dos assuntos, das leis, dos tópicos específicos das matérias. Aí você vai organizando isso de uma forma inteligente aí, tá? E aí depois você tem um puta do material aí para revisão. Uma coisa que ele faz razoavelmente bem é que eu posso pegar essa informação aqui eu posso pegar essa informação aqui, por exemplo, né? Posso pegar uma jurisprudência dessa aqui. Isso é uma coisa que eu faço muito, tá? Então, vou pegar essa jurisprudência aqui. Então, súmula 668 do STJ, tal, não sei o quê. Vamos supor que está tranquilo. Não adianta o delito de porte ou posse de arma de fogo, de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Essa, então, a súmula 668. Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Muito bem. Então, eu posso falar para ele, ó, considerando o conhecimento que você tem sobre a banca CESP. Pessoal, se eu fizer isso aqui, ele não vai buscar na web. E aí ele vai até 2024, junho de 2024, que é a última atualização do chat GPT. Então ele passou a internet toda em 2024. Então, se você falar assim, considerando o conhecimento que você tem, então ele vai até junho de 2024. Essa é a informação que o próprio chat GPT me deu, tá? Qual é a diferença de eu pedir para você buscar na web ou pedir para falar o que você já sabe? Ele vai falar, então eu vou buscar na minha atualização de junho de 2024. Mas para mim tá bom, porque eu quero um conhecimento genérico assim da banca assim, né? Então, considerando o conhecimento que você tem sobre a banca CESP, crie dois itens, um com gabarito falso, outro com gabarito verdadeiro, usando linguagem e, entre aspas, pegadinhas que a banca utilizaria. Utilizaria. Então, às vezes eu quero que ela, às vezes eu falo, será que isso pode ser cobrado? Como pode ser cobrado? Então, como a gente está trabalhando com CESP aqui, claro, pessoal, você vai usar em qualquer coisa, né? Então, item falso, com pegadinha típica da banca. Item: o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, quando adulterada com a supressão de sodomissão, configura o crime hediondo em razão do maior risco à segurança pública envolvido na ocultação da origem do armamento. Item falso, ele vai te explicar. Item verdadeiro, ele vai te explicar, né? Aí, eu quero ir a mais, assim, às vezes eu gosto de dialogar com ele, né? Eu quero, sim, o que você considerou, perdão, o que você considerou como linguagem da banca para criar o item errado. Eu quero entender o que que ele. Ó, excelente pergunta. Posso criar o item errado, a estratégia bem carente da banca, baseada em análise de provas anteriores. Abaixo destaca os principais elementos. Ou a lei de forma superficial. Estrutura aparentemente técnica e lógica, é realmente isso que o CESP faz. Uso de verbos categóricos, configura crime hediondo, né? Generalização sutil. Então ele vai falar. Aí eu posso falar para ele assim: a banca FGV usa essas mesmas estratégias? Então, foi mal aqui, cliquei antes. Aí eu posso fazer um estudo de banca e tal, aí ele vai fazer um estudo da banca, então tudo isso ele é capaz de fazer. Ele vai fazer um comparativo, né? Peguem as linguagens sutil com termos absolutos ou negativos, use alternativas parecidas ou quase corretas, né? Então, ele vai me dar até exemplos aqui, tá? Então, são coisas que eu posso fazer
mas cuidado, porque isso aqui é um buraco, você vai entrando, vai entrando, vai entrando, e não se perde, e pode se perder. Então, eu pedi para ele parar aqui e eu vou continuar. Então, ideia básica: criou o quadro, primeira camada lei, segunda camada jurisprudência, ou barra doutrina, tá? E retroalimentação com questões. Retroalimentação com questões. Beleza? E aí você vai criando o seu material. Muito bem. Deixa eu ver mais. A Zelda perguntou assim, professor, eu vou fazer a prova do Enem no dia 18/5. O que o senhor faria no chat GPT para acertar mais questões da FGV? Ah, eu fiz uma coisa com a FGV, é interessante, tá? Eu mostrei até para os alunos que irão fazer PC Minas Gerais. Eu gosto de fazer o seguinte: se você tiver uma bateria pronta de questões da FGV, você começa a identificar padrões. Eu vou te mostrar um padrão aqui que o chat GPT identificou para mim na banca, que faz os alunos acertarem questões, tá? Só um exemplo, tá, pessoal, aqui. Que isso aqui é infinito. Então, eu vou botar banca FGV, vou botar aqui, por exemplo, constitucional. Direito constitucional, FGV, deixa eu pegar questões de 2025 mesmo. Vou fazer um negócio mais genérico aqui. Eu queria aquelas questões, não sei se eu vou conseguir. Exige o sistema constitucional, vinculante apenas para o MT, vinculante apenas para PC, vinculante para. ah, Tá, eu não vou me lembrar agora qual era o padrão, mas era nessas questões aqui. A FGV gosta dessa, desse tipo de questão, né? Que a gente chama de múltipla escolha complexa, né? O que que é a múltipla escolha complexa? Quando ele diz assim, somente um está verdadeiro, somente dois está verdadeiro, que essa é um estilo que é muito usado lá pela banca FGV. O que que a gente percebeu, assim, eu fazendo questões e dialogando com o chat GPT, ele, ele passou a dizer o seguinte, olha, quando você está trabalhando com itens assim, um, dois, três, a tendência é que se o item um é uma coisa assim, pessoal, depois eu vou pesquisar e posso mandar, tá? Não pegue isso como informação, não, mas é um padrão. Então, ele diz assim: olha, o padrão que eu enxerguei foi o seguinte: em todas as questões que você colocou, se o item um tá certo, o item tal também tá certo, sabe? E isso acontece 90% das vezes. E aí eu falei, cara, comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a olhar. Eu falei, caramba, isso é verdade. Então deve ser um padrão lá do computador, de como é feita essa questão aqui, que ele identificou. Um padrão algorítmico mesmo, é que ele identificou. E eu passei para os alunos, e o aluno falou, professor, é verdade e tal. Você vai usar isso para acertar questões? Cara, só se for para chutar uma questão ou outra. Então, assim, são padrões que você pode fazer. Como é que você faz? Você vai pegar um monte de questões parecidas, desse mesmo estilo, você vai copiar lá no chat GPT 30, 40 questões dessa e pedir para ele te identificar os padrões, né? Olha, considerando os gabaritos e tal, quais são os padrões que você identifica aqui? E ele vai fazer isso muito bem, tá? Então, é coisa que você tem que ir explorando mesmo a ferramenta. Depois eu vou achar aqui que eu fiz para Minas Gerais e que os alunos usavam bastante. Quem foi meu aluno aqui viu essa estratégia. Então, é uma coisa que eu faço muito. Pego questões e peço para ele me dar a inteligência da questão. Né? Como ele fez aqui, olha, uso de verbos categóricos, generalização sutil com base na gravidade do fato, né? Ausência de referência à natureza da arma, né? Algumas coisas que ele utilizou aqui, entendendo como a banca pensa. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito poderoso. Muito bem, pessoal. Deixa eu avançar aqui com vocês. Porque tem muitas coisas. Então, explicação em camadas, converter jurisprudência em questão de prova, isso é tranquilo. Buscar questões reais atualizadas na web, falei. Estudo reversos de questões. Você cola a questão, explica. Uma coisa que eu faço bastante é justamente isso, olha. Eu dou a informação para ele. A melhor coisa que você faz, eu dou a informação para ele. Vamos supor, essa questão aqui, tá? Colei aqui para ele. E aí eu venho no gabarito. Deixa eu ver se alguém deu gabarito. Então, eu vou assim, gabarito B. Já dou o gabarito para ele. Tá? Eu não peço, eu não fico fazendo testezinho com ele, tá? Gabarito oficial. Vou botar aqui o gabarito oficial é B. Eu quero que ele me explique de uma forma
didática, cada item e o porquê do gabarito. O porquê junto aqui, né? Acento, o porquê do gabarito. Como é que é esse porquê assim? E o porquê do gabarito. Se você botar o porquê errado, ele não vai ligar, não. Então, uma coisa que eu faço é esse estudo reverso, principalmente em questões muito difíceis, tá? Então, ele vai fazer essa análise, que é uma análise básica. Isso aqui provavelmente você já fazia. Mas qual que é o interessante? Se ele te der alguma informação que é relevante, você confirmar, né? Principalmente se ele falar de jurisprudência, eu nunca confio nisso aqui. Eu sempre vou pesquisar. Eu sempre vou realimentar aquele meu quadro inicial, tá? Então, sempre vou fazer isso. Então, ele fez aqui, ó. É claro que, mais uma vez, pessoal, técnica do sanduíche. Ele me deu essa informação, eu não vou copiar e colar e jogar isso lá, não. Eu vou olhar isso aqui, vou estudar, vou ver as referências. Ele falou que tem jurisprudência do Supremo, eu vou olhar se tem essa referência, porque ele gosta de inventar, né? E aí eu vou analisar isso aqui e vou estudar as questões como se ele fosse um professor me ensinando essas questões aqui. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer também. Correção e melhoria discursivos. Olha, vamos lá rapidinho aqui. Muito bem, então acho que sobre questões objetivas, criação de material, o básico que eu faço é isso aqui, tá bom? Agora, uma coisa muito legal que eu gosto de fazer também, coisa muito legal que eu gosto de fazer também, a gente trabalha com questões discursivas, né? E é muito importante, eu tenho até quando eu faço os chats aqui, eu já tenho até os chats preparados aqui. Eu tenho um simulador de treino de discursivas, né? Treinador de discursivas, critério CESP. Eu vou mostrar para vocês como é que você pode criar questões discursivas ou usar questões discursivas já existentes, mas isso aqui é legal para você treinar discursivas. A melhor forma de você se preparar para fazer provas discursivas é fazendo questões discursivas, usando as técnicas adequadas. Então, deixa eu pegar aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui no STF, deixa eu pegar aqui uma informação que seja recente aqui. Vou pegar aqui repercussão geral, teses de repercussão geral, teses com repercussão geral. Deixa eu pegar aqui por data, para pegar uma recente, 100. Pegar uma recente aqui, seja um assunto novo assim, né? Aqui, legal. Essa aqui seria um bom tema para questão discursiva. Então, eu já tenho isso pronto no meu chat GPT aqui no meu GPT, mas deixa eu criar como se fosse uma informação nova aqui. Então, esse é o julgado que eu quero fazer, tá? É constitucional no âmbito dos municípios, o exercício das ações de segurança urbanas pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, respeitadas tal, 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 tal. Então, o que que eu posso falar para ele assim? Crie uma questão discursiva, estilo CESP, usualmente, ou que poderia ser cobrada em uma prova para delegado, uma prova jurídica. Contextualize a questão com um caso prático e indique que a resposta deverá ter 15 linhas, que é um padrão, né? Mais ou menos aí. Aí ele vai criar. Beleza, isso é fácil. É uma coisa que eu sugiro que você faça com todos esses julgados. Pessoal, aí é uma coisa que é no seu estudo. Você sabe que o CESP é uma banca woke. É uma banca woke. Então, todos os temas woke você tem que estar por dentro. Tudo que é relacionado a violência de gênero, tudo isso você tem que estar por dentro, que são potenciais de prova. É entender a banca, saber como a banca funciona. Nesse caso aqui,
Coloquei esse julgado, porque é um julgado recente, ela gosta bastante. Então, ela criou essa questão. Aí, o que que acontece? Então, durante a operação realizada pela Guarda Municipal, bababá, então ela criou esse. E aí ela foi. Se quiser, posso preparar também um roteiro de resposta ideal para essa discursiva. Deseja isso? Legal. Mas eu quero que ele faça isso sim. Então, prepare um roteiro, vou até copiar aqui. Prepare um roteiro ideal para essa questão discursiva em 3 partes. Quem é meu aluno sabe, quando você vai dar a resposta, premissa maior, premissa menor e conclusão. Ok? Então, beleza. Então, a premissa maior é citar, citar lei e jurisprudência. Então, a Constituição Federal, então ele vai dar a base constitucional, na premissa menor ele vai debater o caso concreto e na conclusão ele vai finalizar. Muito bem. Então, vamos supor, eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, eu vou criar uma segunda resposta de exemplo, como se fosse um candidato em preparação, ou seja, um candidato ainda não preparado. Então ele vai me dar. Eu vou fazer isso aqui, pessoal, só para usar como se eu tivesse feito isso aqui, ou como se você estivesse estudando isso aqui, tá? Então, esse comando aqui é só para. Porque se eu for fazer uma resposta aqui, vai demorar tempo. Então, resposta candidato em preparação. Então, a Constituição diz que essa. Então, beleza. Então, vamos supor que você fez essa resposta aqui. É só para isso que eu queria. Tá bom, chat. Obrigado. Eu só queria essa resposta. Então, vamos supor que você deu essa resposta aqui. Muito bem? Então, o que que você pode fazer? Se for uma questão que ele criou, você pode pedir para ele fazer uma correção. Corrija a minha resposta, considerando os critérios do edital. Aí você pode copiar os critérios do edital, se for o caso, né? Copia aqui para delegado. Eu vou botar aqui genérico, mas e sugira melhorias. Muito bem. Então ele vai corrigir a sua discursiva. Se você botar os critérios do edital, ainda melhor, porque aí ele vai fazer com base nos critérios, né? E aí ele vai te dar uma sugestão. Aí, qual é a minha dica? Faz do jeito que você consegue fazer, peça para ele corrigir e refaça da melhor forma possível, fazendo uma semicola, lendo e depois tentando reescrever sem colar. Ok? Ele vai te dar todas essas dicas aqui. Se você quiser, você pode fazer isso em forma de prova oral. Simule uma questão de prova oral com o mesmo julgado do STF. Não sei se vocês vão. Tá, muito bem, ele questou e ele deu um direcionamento aqui, nem precisava, né? Então, pessoal, eu instalei no meu chat GPT uma extensão, eu vou passar para vocês também o link, onde ele, é, eu consigo... Ó, vocês estão ouvindo a voz dele, sim ou não? Então, parei aqui porque ele estava falando. Vocês estavam ouvindo a voz dele, não? Não, né? Então, mas ele estava falando aqui, ele estava lendo. Nessa extensão, ela é uma extensão muito usada por cegos, né? Então, ele vai ler com uma voz assim, bem próxima de um ser humano, essa questão aqui. E aí, eu posso não ler a questão, só fechar os olhos
como se eu tivesse realmente uma prova oral. Aí eu venho aqui e posso dar a minha resposta. Calma aí. Em relação A Constituição Federal autoriza que guardas municipais possam fazer essa atividade, mas eu não estudei muito para essa prova, examinador, então eu não sei se eu estou preparado para te dar uma resposta muito boa, sabe? Mas assim, eu sei que o Supremo, ele falou desse tema, blá, blá, blá. Beleza. Então, essa foi a resposta que eu dei. Eu vou mandar para ele. Fraca ou despreparada. Mas é muito útil. Aí ele vai fazer a análise da resposta com o examinador, Constituição Federal, problemas detectados. Então, o interessante de você colocar isso aqui é que ele te responde, se você quiser, em voz, tá? Ele te responde em voz e você fala também para ele, tá bom? Então, isso pode ser feito no computador. Eu acho que se você, no aplicativo do celular, ele já faz isso direto. Você já pode fazer, porque ele já tem o recurso voz. Mas na versão web, ele não tem o recurso voz. Então, você pode colocar essa extensão que chama Talk to GPT. Mas eu coloco o link ali para vocês depois, tá? Então, calma aí. O que um examinador poderia identificar como uma resposta fraca ou despreparada, mas é muito útil para fins Vocês estão ouvindo pedagógicos. agora? Vamos fazer o seguinte: vou analisar essa resposta como se eu for. Isso. Ouvindo alto e claro, né? Porque eu tirei meu fone, ele estava com fone aqui. Então, é, então excelente para prova oral. O que que eu faço? Vou dar um exemplo aqui, ó. Carregar um documento aqui, pegar aqui Código Penal, subir o Código Penal para ele. Código Penal todo, né? Claro que isso não é a melhor coisa, né, pessoal? É melhor você fracionar isso aqui. Agora, faça essa simulação com o Código Penal, documento anexo. Crie perguntas que cubram todo o material. Aí, passos. Faça uma pergunta simples. Não, faça uma pergunta objetiva. Aguarde a minha resposta. Então vou botar aqui. Vou botar os passos para ele, tá? Faça uma pergunta objetiva. Aguarde minha resposta. Analise a resposta. Sugira e faça uma avaliação. Avaliação. Sugira melhorias, inclusive de linguagem. Ok, vamos ver se ficou muito grande para ele. Aí você pode subir um resumo, você pode subir sei lá, qualquer coisa que você quiser. Pergunta 1, prova oral objetiva. Candidato, calma aí. Acessar o simulado de prova oral com base no Código de Processo Penal, conforme você solicitou. Farei a pergunta Processo objetiva penal? e aguardarei a sua Foi resposta Código de Processo que eu antes de subi? prosseguir com a análise, Ah, avaliação e sugestões de melhoria. Pergunta 01. Prova oral, acho que ele se objetiva e equivocou aqui, mas abrangente. tudo bem. Candidato, com base no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 1364/2019, explique o que significa dizer que o processo penal brasileiro adota o sistema acusatório e quais limitações essa estrutura impõe à atuação do juiz durante a fase de investigação. Fico no aguardo da sua resposta, como se estivesse na prova. Responda oralmente ou por escrito e na sequência farei. 1. Análise da resposta. 2. Avaliação. Conteúdo, linguagem, estrutura e postura. 3. Sugestões de melhoria. Manda ver. Bom, com base no sistema processual penal brasileiro, na Constituição Federal, dizer que o processo penal brasileiro adota o sistema acusatório significa dizer que há perfeita divisão entre acusação e defesa e que o juiz é um agente
equidistante dessas partes e imparcial também. Essas limitações incluem, por exemplo, que o juiz não pode determinar uma prisão de ofício. Beleza. Muito bom, Lúcio. Vamos agora seguir com a análise. Você identificou corretamente a essência, usamos o termo correto como equidistante e imparcial. Então, ele vai pontos a melhorar. Mas carece de estrutura clara, início, desenvolvimento e conclusão. Foi uma resposta bem mais ou menos, né? Aí ele vai me dar até a nota, tá vendo? Eu posso fazer isso, ou posso pedir que ele faça essa avaliação de 5 em 5 questões, ou te faça por Muito bom, questões Lúcio. também. Vamos agora seguir com a análise por etapas. Entenderam? Então, excelente para treinar a prova oral. Por quê? Porque você vê, né? Eu sou professor da matéria e nem sempre as coisas vêm para mim com tanta clareza. Então, você vai treinando essa clareza também, né? De estruturar a resposta. Então, até técnica. Eu posso pedir para ele assim: como eu posso organizar as minhas ideias no momento de responder provas orais, questões orais? Em geral, não consigo organizar mentalmente a resposta, mesmo sabendo. Usa. Aí, ó. Isso é uma coisa que ele ensina a fazer. O processo começa com começa pegando um trecho da pergunta e aí estrutura. Eu gosto de usar estrutura Isso é em mais comum do que parece, Lúcio. eu gosto de usar a estrutura em premissas, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, a premissa maior começa pela Constituição e pela lei, e eventualmente doutrina e jurisprudência. Depois, numa segunda parte da resposta, eu faço um debate do que foi perguntado. Então, uma premissa maior eu poderia citar aí nessa questão do sistema acusatório, né? Então, a Constituição Federal. É, é, vou citar a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um sistema processual humanizado, sei lá. E aí, vou falar, recentemente o Código de Processo Penal foi alterado para refletir essa sistemática, principalmente após o pacote anticrime, que ficou determinado, blá, 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 e vou responder, e concluindo, assim, o sistema acusatório. Então, eu vou dar a resposta em camadas, isso me ajuda a organizar melhor a minha resposta, né? E é claro que isso exige treino, exige concentração, não é assim como a gente está fazendo agora, existe estudo, né? E é isso, tá? Então, se você precisa treinar a prova oral, isso é excelente para você treinar a prova oral. E aí você vem aqui no Google e bota assim, Talk to GPT Chrome Extension. É pro Google Chrome, tá? E aí ele vai aparecer isso aqui, ó. Talk to GPT. Opa, calma aí. Será que é esse? É esse aqui, ó. Talk with me, GPT. Ok? Tem vários, tá? Eu estou usando um deles aqui. Deixa eu ver qual que eu estou usando aqui. Baixador. GPT for Chrome. É esse aqui que eu estou usando, ó. Enfim, mas se você buscar aqui no Chrome, vão ter vários que fazem essa mesma função, tá bom? Mas basicamente isso. Ou às vezes tem alguns computadores que já fazem isso automaticamente, né? Eles já tem a função de ditado e leitura, né? Se você tiver, ele já resolve também, tá? Porque ele não é do chat GPT, ele é uma função do Chrome, na verdade, né? Então ele vai ler telas e tal, isso é muito usado por pessoas com deficiência visual, tá? É isso. Aí, pessoal, o céu é o limite aqui, né? O céu é o limite. Se você usar essa ideia do sanduíche, se você fornece uma fonte segura, aí ele organiza, você revisa e você sempre está alimentando isso, o céu aqui é o limite. A mesma ideia que eu fiz para a prova discursiva, você pode fazer para peças. Se você estuda peças, você pode criar, sei lá, deixa eu pegar aqui uma coisa que eu faço muito para criar peças novas. Deixa eu entrar aqui no Metrópolis. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O que disse o juiz ao soltar a diarista que roubou o anel do iPhone? Então, eu peguei um fato aqui. Uma notícia criminal aqui, tá? Então, eu vou pegar.
pegar esse texto aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar só o texto dele. Ver se tem uma versão aqui para imprimir. Não tem, né? Vou pegar aqui o ChatGPT se vira. Eu vou jogar aqui para ele. Ó, uma coisa que você pode fazer, tá? Você está treinando questões, pedidos de prisão de cautelares. Vamos supor que você queira treinar, pedir uma preventiva, por exemplo. Então, eu vou botar assim, ó, com base no fato jornalístico abaixo, crie um- uma questão de prova, é, comumente existente em concursos de delegado, onde se exige a produção de uma peça prática de delegado. No caso, use o exemplo para contextualizar uma prova em que se pede uma representação por prisão preventiva. Vamos ver se ele. E aí você tem um caso aqui e ele vai te dar, vai usar o texto para criar a resposta, ok? Redija agora uma representação. Muito bem. E aí você vai fazer. Aí o que que você pode fazer? Ah, ele já está criando a estrutura aqui, né? Eu não vou pedir para ele fazer isso aqui, mas ele já se adiantou aqui, está muito bonzinho. Ele já está me dando a estrutura da resposta aqui. Mas o ideal, se você é meu aluno, você tem lá um modelo, né, para fazer isso aqui. Então você faz com base no modelo e pede para ele corrigir. Assim, corrija, mesma coisa, analise a minha peça, é, considerando os elementos essenciais, identifique Claro, melhorias, etc. Calma aí, com base no fato jornalístico descrito, calma aí, pessoal, que ele segue uma tá. sugestão de peça prática, estilo prova discursiva de Pronto. É que ele está naquela função dele de conversar, né? Então, mesma coisa, ó, ele criou uma questão, um exemplo para a prova, né? Está dizendo o que aconteceu com base naquele caso ali, ele usou só como inspiração. E aí pronto, você tem infinitas possibilidades usando notícias de jornal para fazer medidas, para fazer representações, né? E aí ele já te deu até o exemplo como seria a representação. Aqui ele considerou a estrutura da peça baseado, possivelmente, hoje o chat GPT ele consegue identificar como é que eu gosto de montar, então ele fez exatamente como eu ensino para os meus alunos, e aqui ele já deixou a estrutura pronta até por partes, né? Ficou bem legal aqui. E aí, claro, é, você vai fazer a sua própria peça ou copiar simplesmente, aprender copiando mesmo, tá? Uma forma muito legal de você aprender a fazer peça é simplesmente é, vendo o fato que ele criou, vendo como ele criou essa peça e tentar copiar, fazendo algumas copiadas que eu chamo de semicola. É tipo uma muleta, né? Muitos escritores, as pessoas não sabem disso. Muitos escritores famosos aprenderam a escrever copiando outros escritores, transcrevendo romances, passagens de romances. Tem pessoas, por exemplo, que tinham falam muito do Abraham Lincoln, né? Que ele transcrevia discursos de pessoas, né, que eram boas em oratória e tal, ele se tornou então um grande orador fazendo isso. Então, assim, a gente aprende a escrever copiando, pessoal. A escrita é uma, a escrita para concurso não é uma escrita criativa. Ninguém quer aqui um Machado de Assis, não. Então é uma escrita técnica. Escrita técnica é copiar quem faz escrita técnica. Então você pode copiar de outros professores ou de outros profissionais que escrevam muito bem, ou você pode pedir para a inteligência artificial te ajudar e você vai ter muito sucesso com isso. Você vai fazer duas, três
discursivas dessas de preventiva, pronto, qualquer preventiva que vier na sua frente, a estrutura já está na sua cabeça. E você vai fazendo isso com as principais peças. E você vai treinando e pronto, você não precisa nem de um curso para te fazer isso. Claro que numa aula eu vou te chamar a atenção para algumas coisas, vou te dar técnica de como ler a questão e identificar. Então eu posso até pedir para ele assim uma coisa, né? Agora, crie outra questão, mas sem me dizer qual a peça solicitada, para que eu treine a identificação de peça. Pode, pode ser de qualquer medida comumente existente em inquéritos policiais. Então, isso é uma outra coisa. Pode pedir para ele criar um texto para você identificar a medida, né? Lá no meu curso eu ensino a técnica de você ler o texto, já ir organizando e já ir filtrando para saber qual medida que você pode pedir aqui. Então ele deu aqui um exemplo, né? E enfim, e aí você vai usar a estratégia para identificar qual é a peça, né? Então, perdão, pessoal. Então isso aqui você pode fazer. Então, lá no curso de peça, eu faço, olha, olhe os verbos, olhe as condutas primeiro, depois olhe o fumus, olhe as provas que foram colhidas, né? Veja quais são os dados objetivos que ele te deu, né? Então, sei lá. Então, você é delegado de polícia, está conduzindo inquérito para crime de tráfico de drogas. Durante a investigação, identificou-se que um indivíduo conhecido como Lequinho, com antecedentes por roubo, é o principal responsável pela distribuição de drogas. A investigação indica que ele armazena as drogas em um barraco, nos fundos de um terreno baldio, onde ocorre esse movimento de usuários, especialmente no período noturno. O local, apesar de não ser formalmente sua residência, é utilizado com habitualidade de acesso restrito a ele e com passo, que ele já está dizendo. Inclusive com a presença de cães de guarda e câmeras de segurança. Que barraco mais bem estruturado, né? A movimentação foi documentada em filmagens. Provavelmente aqui já está querendo uma busca, né? Na qualidade delegada, elabore a peça adequada. Seria uma busca? Seria uma busca na residência? Provavelmente vai ser, né? Representação por busca domiciliar nos termos do artigo 240. Então, viu que legal? Então, você pode fazer isso também, uma atividade legal. Deixa eu ver se tem dúvidas, pessoal, para a gente ir encaminhando para o final aqui, porque esse aqui é infinito. E isso vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo lá na plataforma, quem é aluno. Meus amigos, eu sei que as possibilidades são infinitas. Tudo isso que eu fiz aqui para vocês, eu faço. Tudo isso eu faço. Lá no meu curso de peças, por exemplo, eu gosto de passar atividades para os alunos. É claro que, por exemplo, eu tenho aqui no meu curso de peças, eu dou para o chat GPT todas as peças possíveis. Eu tenho lá um guia rápido das cautelares do delegado, né? Então você tem lá 15, 20 medidas que são as medidas que são cabíveis no inquérito. Tem coisa que o delegado não tem poder legal de pedir, né? O delegado não pode pedir arresto, por exemplo. Ele pode pedir sequestro, ele pode pedir busca, ele pode pedir prisões temporária, preventiva, ele pode pedir, ah, ah, enfim, quebras em geral, quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, quebra de nuvem, enfim, quebra de dados em geral, né? Ele pode pedir muitas coisas. E aí eu tenho esse guia lá, eu vou deixar no material para vocês também aqui, e aí você pode colar esse guia e pedir para ele criar. E eu gosto de usar notícias jornalísticas, porque a notícia jornalística, ela vem com uma estrutura jornalística. Qual é a estrutura jornalística? O que, quando, onde, como e por quê. Todo jornalista escreve isso, né? O que aconteceu, quando aconteceu, quem. Então já tem essa estrutura. E você não precisa pedir para ele inventar uma história. A história já está criada, ok? Quando ficar abertas as inscrições para o programa Meta? Pessoal, nessa semana, a partir de segunda-feira, eu vou passar a mensagem para vocês no grupo. Nós teremos uma ação importante, uma oportunidade importante para o programa Meta, tá? Um valor muito especial que a gente faz de tempos em tempos. Então, se você entrar no site agora,
vai ser um valor, mas se você esperar até quinta-feira, que vai ser o dia que nós vamos abrir essa oportunidade, vai ser com valor bem menor mesmo, bem acessível e com bônus e com condições também muito facilitadas. Então, quem quer saber mais sobre o programa Meta, só acompanha no grupo. A partir de segunda-feira, eu vou mandando as informações, tá bom? Vai ter curso para delegado reta final Rio Grande do Sul. Todos os cursos que abram o edital para delegado têm reta final. E todos os alunos do programa Meta têm esse reta final gratuito. E quem quiser aderir ao reta final como aluno do reta final também será possível, tá? Então, se você é aluno do programa Meta, abriu o delegado federal. Então, não se preocupe, vai ter um reta final do delegado federal. Abriu o delegado Rio Grande do Sul. Não se preocupe, vai ter com base na banca, com base nas preferências daquela prova especificamente, tá bom? Como a gente está fazendo para o Ceará agora, tá? A gente está fazendo isso para o Ceará. No acesso tem o curso de discursivas, o meta é completo, né? Peça prática, discursiva, objetiva, prova oral, organização dos estudos, tudo isso, tá? Então, o meta é completaço mesmo, tá? Arrisco dizer que é o programa de estudo mais completo hoje, né? Não tem, acho que um outro que tenha treinamento de objetiva, discursiva, peças práticas, prova oral, acompanhamento individualizado, realmente individualizado, contato direto comigo. Então, assim, o programa Meta é um programa pelo valor que a gente cobra, assim, né? Assim, bem, assim, a entrega é muito boa, né? Ex-aluno para estudar para PS, posso fazer o delegado estadual ou tenho que fazer uma meta específica para PF? Não, como aluna, é importante que você converse comigo, marque um horário comigo para eu ajustar o programa já para direcionar para o que você quer, incluindo só o que é necessário para você estudar para PF, por exemplo, tá, Agda? Então, é isso. Não sei se foi essa a pergunta. Então, você pode vir para o Meta ou voltar para o Meta, você está dizendo que é ex-aluna, né? Volta para o Meta e eu faço um direcionamento, eu coloco o programa alinhado para você. A Andréia, sou aluna do Meta e é assim mesmo. Na minha opinião, mais completo. Obrigado, Andréia, Andréia Oliveira. Agda, então volta, estou esperando você, tá? Quem é ex-aluno tem uma condição especial e é uma condição até melhor dessa ação que eu vou fazer na quinta-feira, tá? Então, se você é ex-aluno, pode voltar aqui, você tem uma condição de ex-aluno, que é basicamente pagar uma taxa de retorno, tá? Então, vale muito a pena. Viu, Agda? Aproveita aí. Você tem o nome quase da minha esposa é Magda. Você é Águida. É isso, pessoal. Beijão para vocês. Espero ter ajudado. É muita coisa, né, que a gente pode falar. São muitas informações. Eu nem falei de cronograma aqui, mas eu posso marcar um outro encontro e a gente falar de cronograma. E é isso, tá? Vou deixar essa aula salva. Quem sabe eu até subo essa aula para o YouTube. O que que vocês acham? Sube essa aula para o YouTube? Acho legal, né? E a gente vai se falando, tá? Obrigado. Acompanhe aí, então, pessoal. Na quinta-feira, vai ter uma ação especial para quem quiser entrar no programa Meta, muito especial mesmo, tá? Um valor assim bem acessível, com uma forma de pagamento também bem facilitada, tá bom? Espero ter ajudado. A aula não foi muito organizada, né? Fui meio que usando, porque é ferramenta, né? Então eu gosto de abrir e mexendo, mas espero ter ajudado, tá? Beijão para vocês. Não é sonho, é meta. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.